Às vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino, a glória. Teu é o domínio. Amém. E teu é o reino, a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Vamos mais forte, todos os versos, diga isso. E todos os versos e canções que eu consegui cantar, eu só quero, diga teu é o reino, a glória pra sempre. Teu é o domínio. Mais uma vez, diga teu é o reino,
tesouro. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei. Tu és digno de tudo, Jesus. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno. Vamos declarar isso, vamos lá. Jesus, tu és digno. Tu és digno. Ele é digno. Ele é digno, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Erga tuas mãos aos céus, diga: te exaltamos, te exaltamos, te neste lugar, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor, te exaltamos. Ó Senhor, Jesus, nós queremos a tua presença. Nós só queremos a tua presença e nada mais nessa noite, Jesus. Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo neste lugar. Nós queremos devolver tudo que é teu nessa noite, Espírito Santo. Nós devolvemos tudo que é teu de honra e direito, Espírito Santo. Nós devolvemos toda a glória a ti nessa noite. Nós devolvemos todo o atributo a ti nessa noite. Tu és exaltado, seja entronizado em nosso meio, seja entronizado neste lugar, seja entronizado na restauração das nações, Espírito Santo. Te exaltamos, ó Senhor. Aplauda, aplauda o nome dele. Aleluia. Quem veio celebrar Jesus nessa noite, diga amém. Glória a Deus. Então, sacode teu irmão aí do teu lado nessa noite. Vamos fazer aquela festa que o diabo não conhece e que o inferno não gosta nessa noite, amém? Aleluia.
veio até nós com passos suaves que eu nem ouvi. Aproximou com suas mãos, me tocou. Então, olhando dentro dos meus olhos, me enxergou que eu nunca vi. Então, amor me disse que se tudo acabasse, estaria aqui. Tem jovem pra celebrar nessa noite? Diga, estaria aqui. Estaria aqui. Oh, oh, oh. Cadê as palmas? Vamos! Já, já. Veio até mim com passos suaves que eu nem ouvi. Se aproximou com tuas mãos, me tocou. Então, olhando dentro dos meus olhos, me enxergou o que eu não. E com amor me disse que se tudo acabasse, estaria aqui. Você pode gritar isso nessa noite? Estaria aqui. Estaria aqui. Vamos lá, diga: Jesus. As estações mudaram, mas você continua surpreendendo, sendo o mesmo desde sempre. Meu amor, meu amor, só pra ti, pois é o que eu posso. Meu coração é só. Eu quero ver você tirar o pé do chão, RN. Vamos, vamos, diga. Pararara. Desde que você chegou, tudo novo se fez. Mais uma. Desde que você chegou, aumente o nível e diga isso. Desde que você, tudo novo se fez, tudo novo se fez. Mais uma vez. Desde que você chegou, tudo novo se. Tá bonito isso aqui, vamos lá mais uma vez, diga isso. Tudo
As estações mudaram. Continua sendo o mesmo. Meu amor, meu amor, eu guardo ele todo só, pois é o melhor que eu. Meu coração é só teu. Ele é teu, todo teu, Jesus. Aleluia! Glória! Cutuca teu vizinho aí, meu irmão. Fala pra ele assim, ó, tá preocupado porque o nosso general é Cristo. Ele que te guarda, ele que te livra. Vamos cantar isso nessa noite, RN. Diga assim, ó. Pelo Senhor marchamos sim, poderoso é sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar a chave da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha, toda arma contra nós. Mais uma, diga pelo Senhor. Poderoso é sua glória será vista em todo. Vamos cantar o canto da vitória. Vencemos a batalha, toda arma contra nós. Tira o pé do chão e diga o nosso general. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos. Nenhum inimigo. O nosso general, o nosso general. Seguimos os teus passos. Nenhum inimigo. Vamos pelo Messias, diga. Pelo Messias marchamos sim, em suas mãos a chave da vitória que nos leva a possuir. Vamos cantar o canto da glória. Vencemos a batalha, toda arma contra nós. Tira o pé do chão e diga o nosso general. Nenhum. O nosso general, o nosso general. Seguimos os teus passos, nos resistir. Com a mãozinha assim, ó. Vamos lá, vamos lá. Ele é o nosso general. Ele guerreia nossas guerras. Ele vai à frente, sim. Tem alguém pra celebrar em Cosmos nessa noite? Faz barulho. O nosso general é Cristo. Nenhum inimigo. O nosso general. Seguimos os teus passos. Mais uma vez o nosso general. O nosso general.
para suar aí, meu irmão? Eu já estou todo molhado aqui. Mas ainda tem muito mais do Senhor nessa noite para nós. Quantos creem? Aleluia. Diga assim, ó: me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Mais uma vez, diga: me aproximei, o teu olhar me consumiu. Eu sou, diga, o fogo em Deus. O que ele fez? Todos outros amores queimou. Mais uma vez, digo: o fogo em teus olhos. Diga: fez. Queimou todos os outros amores. Queimou. Vamos lá, diga: me aproximei. Vamos, Estevão. Me aproximei. Eu sou. Me aproximei. Me consumi. Vamos. Digo: fogo em teus olhos. O que ele fez? Queimou todos os outros amores. Queimou. Mais uma vez, digo: fogo em teus olhos. Grita. Queimou todos os outros amores. Queimou. Quantos têm fome? Quantos têm sede? Quantos têm fome? Quantos têm sede? Vamos declarar lá embaixo. Diga: eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Vamos. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho. Peça. Mais uma vez, diga: eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir. Mais uma vez. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Peça. Vamos. Nos tornamos responsáveis. A chama não, a chama, ela não vai apagar. Nos tornamos. A chama não. Mais uma vez, diga: nos tornamos. Nos tornamos responsáveis. Nos
Espírito Santo de Deus, vem com teu fogo sobre nós. Vem com teu fogo sobre nós. Sim, sim. Será que você pode liberar um cântico novo para ele nessa noite, RN? Declare sua igreja, diga Espírito, Espírito, Espírito. Sabe, meu irmão, quando Isaías se depara com a visão diante do trono de Deus, a primeira coisa, a primeira atitude que ele toma é falar: Senhor, me perdoa, porque eu sou um homem de lábios impuros. Sabe por quê, igreja? Porque toda vez que nós nos deparamos com tamanha santidade de Deus, aquilo que está de errado entre nós é denunciado. Essa noite é noite de você denunciar tudo aquilo que está errado, tudo aquilo que está incorreto, tudo aquilo que está, tudo aquilo que não está conforme os céus essa noite. Isaías entendeu que o problema dele era o vocabulário. E quando ele se depara com o vocabulário do céu, que
declarava: santo, 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 santo. Sabe, meu irmão, às vezes tudo que nós precisamos é trocar o nosso vocabulário. Será que você pode colocar novas palavras na sua boca nessa noite? Será que você pode começar a cantar novas canções a Ele nessa noite? Ah, meu irmão, existe uma canção no céu que não acaba. Existe uma canção no céu que não termina. Existe uma canção no céu na segunda, na terça, na quarta, na quinta, em janeiro, em fevereiro, em março, em abril. Essa canção não acaba. Santo, 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 santo. Será que você pode cantar isso nessa noite? Diga que Ele é santo. Santo. Boa noite, família RN. Boa noite, família RN. Amém. Você pode tomar o seu assento. Nós vamos continuar adorando ao Senhor com nossos dízimos, com as nossas ofertas. Queria te convidar a você abrir a sua Bíblia lá no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10. Amém? Honra o Senhor com os teus bens e com todas as primícias da tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os seus lagares. Amém? Salomão nos ensina a honrar a Deus também com os nossos dinheiro. Você acredita nisso? Amém? Eu, quando me deparo diante desse versículo, desde quando eu entrei sobre esse lugar, sobre essa casa, eu vivi ricas bênçãos do Senhor sobre a minha vida, sobre a minha casa. E a oferta não é simplesmente entregar algo material. Eu muitas das vezes me deparei com isso na minha vida, de simplesmente pegar aqueles R$2, aqueles R$5 e vir aqui entregar. Para mim, eu achava que estava dando o meu melhor ao Senhor. Isso na minha concepção. Mas quando eu comecei a entender realmente o que é honrar o Senhor, com pouco é o que eu tinha, mas quando eu parei para entender a importância de honrar o Senhor com aquilo que eu tenho, eu pude viver mudanças financeiras sobre a minha vida. Amém?
E dentro desse versículo eu separei 3 verdades, que a oferta é um ato de honra, não damos o que sobra, damos o melhor. Quantas das vezes nós damos para Deus aquilo que nos sobra? Eu vou separar o dinheiro do meu lanche, eu vou separar o dinheiro da minha passagem, eu vou separar o meu dinheiro disso e o que sobrar eu vou dar para o Senhor. Quantas das vezes nós cometemos esse erro? Eu tenho um Deus que Ele é dono do ouro e da prata, a Bíblia deixa isso bem clara. E quantas das vezes nós impedimos o Senhor de prosperar as nossas vidas? E o segundo, Ele revela o nosso coração. Lá em Mateus 6:21, deixa isso bem claro. Onde está o tesouro, assim também está o nosso coração. Eu quero te fazer essa pergunta: onde está o seu tesouro? Onde está o teu coração? Será que é no teu sonho? Será que é no teu trabalho? Eu quero ser promovido, eu quero viver grandes momentos dentro da minha empresa. Deixa eu te falar uma coisa: Deus pode mudar a tua história. Deus, Ele pode mudar a sua circunstância que você vive hoje. Basta você ser fiel ao Senhor. Fala para você alguém que já viveu experiências extraordinárias a esse respeito. Eu já fui promovido na minha antiga empresa em um prazo bem curto de 2 anos, 4 vezes. Eu precisaria de 10 anos de experiência, eu só tinha 3. Sabe quem faz isso? É só Deus, cara. O homem, ele não tem capacidade para fazer isso, não. E a atual que eu estou hoje, janeiro eu estou sendo promovido, e eu precisaria de 3 anos. Sabe quem faz isso? Somente Deus, cara. Seja fiel a Ele, eu tenho plena certeza. E Deus, Ele abre portas de provisão. Eu já vivi isso aqui. Alguém mais já viveu? É você ser fiel a Deus, cara. Seja fiel a Ele. Entrega realmente as suas premissas, entrega aquilo que o teu coração está pedindo para que seja ofertado ao Senhor. Não barganha, não. Quantas das vezes eu reti bênçãos do Senhor sobre a minha vida pensando dessa forma? Poxa, mas eu preciso lanchar. Poxa, eu preciso disso, eu preciso pagar a minha conta. Eu vivi uma experiência há 2 anos atrás, que lá em casa a Taiane falou: cara, tu é louco. Entrou janeiro, culto das primícias, eu peguei tudo, não paguei conta nenhuma. Mas isso foi ato meu, porque eu sei o Deus que eu sirvo. Não me faltou nada, todas as minhas contas foram pagas. Sabe o que é isso? É provisão do Senhor, é provisão dos céus. Seja fiel ao Senhor. O pessoal do Morra está no corredor, levante uma das suas mãos, eles vão te entregar um envelope. Eu quero te convidar nessa noite você a se levantar, separar o seu melhor ao Senhor, separar aquilo que o teu coração está latejando nessa noite. Nós estamos de uma grande obra a partir do próximo ano. Em dia 4 de janeiro, está chegando o culto das primícias dessa casa. Prepare o teu melhor, recolha, quebra teu cofrinho, adolescente, jovens, quebra o cofrinho, entrega ao Senhor, não pensa, poxa, eu tenho isso, eu tenho o meu sonho, eu tenho que fazer isso, eu tenho que comprar isso. Deus, Ele vai prover sobre a tua vida. Viva aquilo que Provérbios está te ensinando hoje, que Salomão expressa. Entrega o teu melhor ao Senhor. Amém? Eu quero te convidar a você a ficar de pé nessa noite. Amém? Levante seu dízimo, a sua oferta aos céus. Pai, rendemos de graça, Senhor, a Ti, ó Deus, por esse momento. Deus, eu quero declarar provisões dos céus, Senhor. Portas abertas, Espírito Santo de Deus. Pai, que Tu seja, Senhor, a nossa base, que Tu seja o nosso sustento, Senhor. Deus, muito obrigado por tudo. Eu quero entregar, Senhor, a vida, Senhor, de cada homem, de cada mulher, Senhor, que irão ofertar, dizimar, Senhor, sobre esse altar. Deus, o Teu altar, Senhor, não deve nada a ninguém, ó Pai. Que possamos viver, Senhor, as ricas bênçãos, Senhor, ao qual o Senhor tem preparado para nós.
em nome de Jesus. Amém. Pode trazer seu dízimo e suas ofertas. Boa noite, família RN! Quem aqui está cheio da expectativa, dá um glória a Deus bem forte no 3. 1, 2, 3 e... Glória a Deus! Nosso terceiro dia de conferência, irmãos. E nessa casa a gente aprende que melhor é o quê? O fim das coisas. Nós já vamos dar seguimento à palavra, mas antes, eu gostaria de chamar aqui a Tayane. Cadê a Tayane? Tayane, que é co-líder aqui da juventude, comigo e com o pastor Jeff. E nós, como igreja, né? Eu e o pastor Jeff, a igreja, o pastor Ivelto, a pastora Fabiana. Nada disso é possível se não for participação da RN. Então, a juventude, a conferência dos jovens, são braços unidos que fazem acontecer, como o próprio pastor Ivelto colocou aqui. E antes da liderança, temos aí a participação, muitas das vezes incansável, uns para mais, outros para menos, mas dos nossos grupos de vida. E antes da conferência acontecer, talvez você que esteja nos visitando nessa noite, vê essa mega estrutura, mas nossa igreja vive de milagre. Você pode dar um glória a Deus? Vive de milagre, como o pastor fala, de boa gestão. Né? Quando você tem boa gestão e você anda em fé, as coisas acontecem. E nós lançamos um sorteio no meio dos grupos de vida dos jovens para arrecadar fundos para que a gente fizesse essa conferência com todo carinho, com toda excelência e com todo amor. E nós decidimos premiar os grupos de vida, o grupo de vida da minha supervisão e da Tayane, que mais rápido alcançaram a meta. Você pode dar uma salva de palmas? E qual é o grupo de vida que está animado aqui para saber quem ganhou? Gente, e o prêmio vai ser um kit churrasco para o grupo lá se divertir. E a Tayane vai estar aqui porque ela foi responsável por toda essa parte e ela vai dizer qual foi o grupo de vida que entregou, que mais rápido bateu a meta, tanto na minha supervisão quanto na supervisão dela. Boa noite, família RN, boa noite, Juventude Somar. Queria aqui primeiramente agradecer, muito obrigada a todos os grupos de vida, muito obrigada a cada líder que correspondeu muito bem aos objetivos do nosso sorteio Somar. Foi lindo ver os grupos se empenhando aí, me correspondendo com todos os pedidos que eu fazia para vocês o tempo todo. Então, muito obrigado, porque essa estrutura aqui foi feita mediante o auxílio de vocês. Então, muito obrigada a cada um que se entregou a isso, cada um que vendeu, cada um que comprou, muito obrigado mesmo. Queria dizer que nós temos 2 líderes que se empenharam muito. Olha, teve que ser mais de um, porque não tinha como. Então, quero saber se tem líder animado aí para saber onde vai sair o churrascão. Cadê? Cadê os líderes que se empenharam? Não sei, não. Ó, na supervisão do Gerlan e da Tayane, quem foi o grupo que ganhou foi o Flame! Que isso? Parabéns, Veroniquinha, Flame! Vocês arrasaram! Correram atrás! Que isso, hein, Flame? Veroniquinha deu sangue. Arrasou. E na supervisão do pastor Jeff e da pastora Rosane foi... Em chamas! Negão e Camila
Líderes do Em Chamas, arrasaram aí também. Meta batida com sucesso, todos os números vendidos em tempo recorde. Então, parabéns, gente, muito obrigado, líderes, muito obrigado pela dedicação. E vai ter churrasco de fim de ano. Deixa eu falar do vídeo. Gente, o sorteio ele vai rolar para não comprometer a dinâmica do culto em vídeo na nossa plataforma do Instagram, tá? Então fica ligadinho que vai sair lá, ou hoje no final, ou até no máximo amanhã de manhã. A gente vai ter todos os ganhadores lá dos 26 prêmios que nós temos, hein? Muito obrigado! Então fica ligado aí que vai subir o vídeo na página da Juventude. Você que passou aí os nomes do sorteio, quem comprou, só ficar ligado lá no vídeo. Antes de chamar, né, o nosso preletor da noite, queria chamar aqui os demais líderes da Juventude, Carlos, a Bárbara, a Ravine, uma salva de palmas para eles também. Pastor Jeff aqui também. Irmãos, nós aprendemos aqui nessa casa também, né, e através do Espírito Santo, a agradecer e honrar as pessoas que acreditam, né, no nosso propósito, no nosso chamado, né? Não é fácil, às vezes, você motivar um grupo, você motivar pessoas a virem no mesmo propósito. E essa galera aqui, todos os anos a gente tem esse hábito, né, Pastor Jeff, de fazer isso. E essa galera aqui é junto dos grupos de vida, da juventude, dos adolescentes, é que fizeram também essa conferência acontecer. E eu queria aqui que vocês dessem uma salva de palmas para esses líderes abençoados. Talvez você olhe assim, tenha uma boa recepção, teve ainda um treinamento, teve um bom jantar, teve alguém ali se dedicando, e esse meu agradecimento, o agradecimento do pastor Jeff também se estende aos irmãos que estão servindo incansavelmente, saindo aqui meia-noite, 1h da manhã, estão na cozinha, na cantina, na portaria. Vocês são muito especiais pra gente. Nós amamos liderar vocês e cremos que no ano que vem já não terá mais espaço para tirarmos essa foto, porque nem aqui estaremos, amém? E eu queria chamar aqui os nossos pastores, que sem eles também nada disso aqui acontece. Uma salva de palmas para os nossos pastores, pastor Erivelto e pastora Fabiana, que sempre estiveram com a gente. Vocês acreditaram em nós, Jesus, desde o primeiro momento, e perante toda a igreja, nós queremos dizer em público que nós temos uma aliança com vocês, nós honramos essa aliança. E com todo o nosso carinho, eu queria aqui honrar com uma pequena lembrança. Cadê a Juliana? Uma pequena lembrança para cada um de vocês, tá? Para cada líder, para o pastorzão, para a pastora também. Pastor é sem açúcar, tá? Porque você é fitness. E para cada um de vocês também, uma lembrancinha personalizada da nossa própria igreja. Eu e o pastor Jeff fizemos com muito carinho, com o nomezinho de vocês, para que vocês nunca se esqueçam, né, do quanto é importante o amor de vocês na obra, o serviço de vocês na obra, e para que vocês não se esqueçam também nunca da conferência. Então vocês vão anotar lá as palavras. É lindo, hein? É lindo, tá top. E eu queria pedir o pastor Erivelto e a pastora Fabiana para estar orando, né, por cada um de nós, né, agradecendo a Deus por essa conferência. Queremos aqui agradecer a cada servo. A gente sabe que, como eu sempre digo, nada acontece sem mãos que estejam dispostas a servir. A gente sabe que o pastor Jefferson e a pastora Rosana têm uma equipe maravilhosa, e a gente sabe que não dá para agradecer nominalmente a todos. Muitos irmãos que estão servindo, eu não sei nem o nome, mas eu vejo incansavelmente aqui. Eu quero, em meu nome, em nome da pastora Fabiana, também agradecer em especial a esses irmãos que não aparecem, mas que fazem tudo isso acontecer. E fazem simplesmente por amor, por reconhecimento, por honra a cada um de nós. Então eu queria presentear esses irmãos que não aparecem com uma salva de palmas da nossa igreja. Muito obrigado. Parabéns, pastor Jefferson, pastora Rosane. Eu não sei se é possível, mas que seria bem bacana a gente fazer uma retrospectiva das primeiras fotos.
A gente sempre tem aquela foto, e a gente começou isso muito pequeno, com apenas 5 jovens, que não éramos nem tão jovens, mas graças a Deus, Deus tem dado crescimento à boa obra dele. Parabéns, pastor Jefferson, parabéns, pastora Rosane, parabéns a toda a equipe, e vamos agradecer a Deus. Pode permanecer sentado. Deus, no nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por mais uma conferência, por palavras liberadas nesse dia, e temos a certeza que o Senhor continua e continuará a falar. Pai, muito obrigado pela vida do pastor Jefferson, da pastora Rosane, por esses irmãos que têm caminhado em integridade, em lealdade conosco durante tantos anos, e têm feito, Senhor Deus, um ótimo trabalho com a bênção do Senhor. Queremos continuar abençoando essa família, abençoar toda a equipe, meu Pai, que tem realmente se dedicado a servir a cada um deles, Senhor Deus, a nossa igreja. Muito obrigado por um povo tão precioso, tão inteiro, tão íntegro que o Senhor tem colocado nesse lugar, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, estamos aqui, queremos ouvir a Tua voz como temos ouvido nesses 2 dias, e abrimos o nosso coração para receber, Pai. Muito obrigado por tudo que Tu tem feito, muito obrigado por aquilo que Tu ainda vais fazer, no nome de Jesus. Parabéns, Jefferson, parabéns, Rosane, Deus abençoe. Tem jovem aí? Melhor o fim das coisas. Isso é para mim. Melhor o fim das coisas. Eu quero glorificar o Senhor e eu quero que você adore o Senhor junto comigo, glorificando e exaltando o nome dele, porque agora nós vamos receber a palavra do Senhor. Amém? Então eu quero que você aplaude o Senhor pela vida do pastor Eduardo Gonçalves, que vai estar ministrando para a gente. Seja muito bem-vindo. E eu creio que vai ser uma bênção de Deus. Graças a Deus, Igreja do Senhor Jesus, quero saudá-los com a paz do Senhor, amém? Bom estarmos reunidos para prestar culto ao Senhor. Eu agradeço a Deus por hoje me dar a oportunidade de conhecer mais um pedaço da minha família em Cristo Jesus, que até hoje, longe dos meus olhos, mas vinha caminhando com fé, semeando palavra, impactando essa cidade, essa comunidade. E é uma alegria quando, pela primeira vez, o Senhor me dá a oportunidade de conhecer pessoas, conhecer igrejas, casas que estão fazendo o reino de Deus avançar. Deus seja louvado por essa juventude e pelo prazer de hoje poder ministrar a vocês. Bom, por favor, você que trouxe a sua Bíblia, pegue agora ela, por favor, e abra comigo no Evangelho de Jesus segundo Marcos, no capítulo de número 14. Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo de número 14. Glória a Deus. Deixe eu aqui deixar uma palavra de gratidão ao pastor Erivel, tem a pastora Fabiane. Muito obrigado pelo carinho do convite, pela recepção, tempo que a gente já teve ali. Muito breve, mas já me senti muito acolhido. Deus seja louvado pela vida de vocês, tá bom? E também ao pastor Jeff e a pastora Rosane, que são essa bênção toda aí. Muito obrigado, tá? Pelo convite, pelo carinho da recepção. Deus continue abençoando vocês e instruindo em tudo. Quantos estão empolgados para ouvirmos a palavra de Deus? Olha, 15 pessoas, muito bom. Quantos estão empolgados para ouvirmos a palavra de Deus? Agora eu senti firmeza. Capítulo 14, versículo 51 e versículo 52. Capítulo 14, versículos 51 e 52. Está escrito: e um jovem o seguia, envolto em um lençol sobre o corpo nu, e lançaram-lhe as mãos. Mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Quantos dizem amém? Amém. Quantos dizem graças a Deus? Se a gente puder iluminar um pouquinho mais o auditório, eu vou agradecer muitíssimo, porque eu acabo forçando um pouco mais a vista, devido a essa luz que está aqui em cima. E aí, se a gente puder abrir um pouquinho mais, fora que, né, essa chapinha custou tanto, né, irmã, para poder aparecer. Glória a Deus. Ainda se faz chapinha ainda ou eu estou...
A irmã falou, sim. Eu falei, Deus é bom. Eu já quero dizer uma coisa aqui que, se você prestou atenção na leitura, eu acho que você vai concordar. Nós estamos diante de um dos textos bíblicos mais inusitados de toda a Bíblia Sagrada. Eu acabei de ler junto com você o seguinte: um jovem o seguia, enrolado em um lençol sobre o corpo nu, e lançaram-lhe as mãos, e ele, deixando o lençol, fugiu nu. Se alguém além de mim aqui acha essa história muito estranha, por favor, faça um sinal para eu saber que eu não sou o único. Tem gente que não levantou a mão, deve estar achando super normal andar pelado por aí. E eu estou preocupado com você, aleluia. Mas falando sério, gente, que coisa inusitada a Bíblia nos apresenta. Inclusive é interessante porque o que vinha sendo contado para nós nos versículos anteriores era o momento de Jesus no Getsêmani. Então a gente tem toda ali uma situação envolvendo primeiro a agonia do Senhor, as gotas de suor convertidas em gotas de sangue, sua oração ao Pai, tão conhecida de todos: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. A entrada de Judas, a traição de Judas, a prisão de Jesus. Então a gente via num contexto de muita tensão, de muita seriedade, quando de repente uma coisa, no mínimo, muito estranha a Bíblia decidiu contar. Dos 4 evangelistas, apenas Marcos conta esta história. Mas ela é uma história tão estranha que ela precisa de um contexto ampliado, ela precisa de uma lente mais aberta para ela ser melhor compreendida. E eu vou abrir essa lente, naturalmente, sem ferir nenhuma regra de interpretação da Bíblia. Nós vamos caminhar aqui dentro de algo muito, muito plausível. Você vai concordar comigo. Como eu lhe disse, o que vinha acontecendo antes era a prisão de Jesus no jardim do Getsêmani. A primeira coisa que você precisa entender para a gente se situar aqui é sobre o horário. Eu falei sobre? Não estamos falando de 2 horas da tarde, 5 horas da tarde, não estamos falando de 10 horas da manhã. Nós estamos falando de um horário já avançado da noite. Então Jesus é preso no jardim do Getsêmani num horário já mais avançado da noite. E quando Jesus é preso no jardim de Getsêmani, uma multidão, essa é a palavra que a Bíblia usa, entrou no jardim do Getsêmani para poder prender Jesus. Então, muita gente, essa é uma segunda informação importante. Você tem o horário, que é um horário avançado da noite, você tem um grupo grande de pessoas participando daquele momento ali. Muitos curiosos, muitos soldados do Sinédrio, servos do Sinédrio, soldados romanos, que são cores diferentes. Então tinha ali de todo tipo de gente, muita gente. Agora então Jesus vai descer o jardim do Getsêmani e vai ganhar as ruas de Jerusalém, porque nós estamos falando de um local mais isolado, mas que depois que você sai do jardim de Getsêmani, você está com os pés numa cidade movimentada, numa capital, você está com os pés em Jerusalém. Só que devido ao horário adiantado da noite, a cidade dorme. Eu disse que a cidade dorme. As pessoas nesse tempo não têm hábitos noturnos. Você não vai ver, quando você sair daqui hoje depois do culto, você vai ver gente comendo cachorro-quente, comendo hambúrguer, vai ver gente na pizzaria, vai ver gente papeando no meio da rua. Não, esqueça isso, aqui não. As pessoas não têm hábitos noturnos. Na verdade, o dia para o judeu, ele não vira meia-noite como vira para nós, ele vira 6 horas da tarde. Então 6 horas da tarde, está todo mundo dentro da sua casa e acabou o dia. Não tem vida noturna. Você não tem iluminação pública. Então, meu irmão, no horário que... Alguém está me acompanhando? Diga amém, por favor. Então, no horário que Jesus é preso e que sai do jardim do Getsêmani com aquela montoeira de gente e ganha as ruas de Jerusalém, nós estamos falando que a cidade dormia. A cidade estava vazia e silenciosa. Eu disse vazia e?
Então agora nós temos um grupo grande de pessoas enfurecidas, porque no entendimento deles, eles tinham acabado de capturar um inimigo público. Então nós temos um grande grupo de pessoas enfurecidas pelas ruas de uma cidade silenciosa. Você consegue compreender o quanto isso chamou a atenção da vizinhança? É como se lá pelas 3 horas da manhã, que é um horário comumente silencioso, de repente 150, 200 pessoas fazendo um barulho terrível, dizendo mata, prende e não sei o quê, e com tochas na mão, a cidade escura, tocha na mão, passando pela sua rua 3 da manhã. Alguém aqui, além de mim, teria sua atenção despertada para isso? Por favor. Tem gente que não tem curiosidade nenhuma, diria, não. Alguém aqui no meio da madrugada, silenciosamente, de repente um barulheiro na rua, um montão de gente gritando, sua atenção seria despertada, sim ou não? E se a sua atenção fosse despertada a ponto de você achar aquilo uma coisa absolutamente problemática, importante, preocupante, eu acho que você teria a tendência, inclusive, de se levantar e dar uma olhadinha na janela, sim ou não? Sim. Muito bom. Então vamos parar aqui para você entender que isso que está acontecendo aqui nesse momento, aonde o verso 51 diz, um jovem o seguia, envolto em um lençol sobre o corpo nu. Por que é que esse jovem está seguindo a Jesus no meio da rua, alta madrugada, no momento onde Jesus é preso? Porque obviamente esse contexto que eu acabei de pintar para você agora foi o que aconteceu. Ele estava em casa, tal qual todos os outros jovens no horário daquele, e teve a sua atenção despertada por aquilo que estava acontecendo na rua, um movimento em comum, uma quantidade de pessoas em comum, num horário em comum. O nosso rapaz obviamente deve ter chegado na janela. E agora vai acontecer uma coisa que você precisa continuar caminhando para entender. Você não está com pressa não, né? Que bom. Porque ele viu alguém que lhe era muito familiar. Porque eu não vou seguir uma pessoa que eu não conheça. O fato deste jovem ter começado a seguir a Jesus no meio da rua, naquela condição, no momento da prisão de Jesus, obviamente nos dá uma conclusão. Quando ele olhou, ele disse, eu conheço esse cara. Eu sei quem ele é. Eu conheço ele. Eu já participei de mensagens que ele pregou. Eu já vi milagres que ele fez. E de repente, tomado de um ímpeto gigantesco, ele decide que não pode continuar em casa, porque do lado de fora está acontecendo uma coisa perturbadora, porque ele sempre viu aquele homem que está sendo preso agora, envolvido em atitudes gentis, misericordiosas, amorosas, ajudando as pessoas, multiplicando pães e peixes, matando a fome dos outros, ressuscitando os mortos, mas ele não está entendendo, como eu também não entenderia, porque alguém como Jesus está sendo preso, uma hora nessa confusão com esse monte de gente. Quando toda essa adrenalina está correndo pelas veias do nosso jovem, ele tomou uma decisão. E aqui eu preciso começar a fazer você entender que há uma beleza, há uma nobreza, há uma... Nossa, nessa decisão que ele tomou. Qual é a decisão? Não vou ficar em casa. Escute bem, no momento onde tem tanta gente querendo se excluir, nós estamos falando de uma pessoa que olhou e disse assim, opa, não vou ficar aqui dentro de casa como se nada tivesse acontecendo. Eu vou sair e vou participar do que está acontecendo. Então, eu estou vendo com bons olhos o que está acontecendo até esse momento. A decisão foi de boa natureza. Afinal de contas, ele poderia ter simplesmente fingido que não viu. Poderia ter simplesmente avaliado algumas coisas. Bom, o que eu posso fazer por ele? Eu não tenho como ir contra aquela galera. Eu vou ficar aqui e está tudo bem, pastor, mas tem gente fazendo isso? Muita gente. Existe muita gente que, para não se expor, está decidindo ficar dentro de casa. Ele está vendo o pau quebrando na rua, ele está vendo que as coisas estão acontecendo no reino de Deus, as movimentações sociais, políticas, está quietinho com o lençol na cabeça, esperando o negócio aquietar. Aleluia. Então há um aspecto bastante positivo na decisão desse jovem,
Porque, repito, enquanto muitas pessoas estão optando pela reclusão, pelo fingir que não vê, pela neutralidade, ele decidiu não ser neutro, ele decidiu sair e botar a cara na rua. Eu estou gostando desse rapaz. As coisas estão indo bem. Enquanto nós estamos avaliando a intenção, nós temos muitas razões para bater palmas para ele. Enquanto nós estamos, inclusive, comparando, olha isso, comparando a atitude dele com a atitude, inclusive, de apóstolos. Ele está melhor que apóstolo. Porque a Bíblia diz que os discípulos se dispersaram quando Jesus foi preso. Pedro seguia de longe, a galera, vazou. Esse jovem, a Bíblia não chama de jovem se o cara não tiver entre 15 e 18 anos, 15 e 20 anos. Então esse jovem está mostrando um senso de pertencimento, uma vontade e uma coragem de botar a cara na rua maior do que o apóstolo Pedro. Maior do que João, Filipe, Bartolomeu, André, Tadeu, Judas. Sim ou não? Está tudo indo muito bem. Só teve um problema, e esse problema colapsou a coisa toda. Que ele estava tão apressado para sair. Ele estava tão inflamado do desejo de fazer. Ele estava tão contagiado pela energia de realizar uma coisa, que ele ignorou que dentro de casa existe a cobertura, existe o tudo bem, existe o dá para levar, mas existem comportamentos e posturas que a rua não perdoa. Eu vim aqui de Deus dar uma palavra para vocês essa noite, e a palavra é esta. É muito bom, é de bater palma, é de glorificar a Deus quando a gente percebe o tamanho da força, da energia, da vontade de fazer de muitos de vocês, da minha, em outros tempos da minha vida e hoje também. É bacana porque afinal de contas tem tanta gente que não quer nada, que a gente fica muito empolgado quando vê alguém querendo alguma coisa. O voluntariado, por exemplo, é um dos movimentos da igreja cristã mais interessantes de se observar nos últimos 100 anos. Isso é de um tamanho gigantesco, é maravilhoso. Só que existe um adversário da minha alma e da sua alma, que ele quer usar todo esse ímpeto, toda essa energia, toda essa vontade para por alguns momentos tirar de nós algumas certezas que vão nos proteger quando estivermos lá fora, porque daí alguém está pensando, ninguém quer, já que eu quero, posso sair do jeito que for. Bom, ninguém está fazendo, já que eu vou fazer, posso fazer do jeito que for. E Deus me trouxe aqui para dizer, não, 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 não. Mas o Pedro não tá. O João correu, Tadeu meteu o pé, Bartolomeu saiu vazado. Então se eu for, cara, já tá bom demais. Posso ir do jeito que eu tô, posso improvisar, posso não me preparar, posso não me dedicar. Afinal, olha lá, até os mais maduros não estão indo. Deixa eu te dizer uma coisa. Uma vez Jesus falou assim, olha, a seara é grande, os ceifeiros são poucos. Rogai ao Senhor da seara que envie ceifeiros. Então Jesus quis dizer o seguinte, é verdade, é muito trabalho, e o tanto de trabalho não está sendo acompanhado pelo tanto de gente. Precisamos de mais gente. Mas não é porque precisamos de mais gente que admitiremos qualquer um. Não, vou repetir porque o nosso irmão ali pentecostal, ele... Meu amigo pentecostal deu um glória na hora ali, o neném. Então eu vou repetir. Não é porque estamos precisando de mais gente que vamos admitir qualquer um. Eu estou falando, não é sobre salvação não. Para ser salvo pode vir a tralha que for. Eu estou falando sobre o envolvimento das coisas na obra de Deus. Por favor, pegue a mão da pessoa que está do teu lado, chacoalha ele e diga, se o Pedro não vier, se o João sumir, se o Judas trair, ainda assim, você tem dever de se preparar para servir ao Senhor teu Deus.
Agora eu vou fazer uma meia-culpa. Meia-culpa. Meia-culpa é quando a gente admite uma culpa que tem numa coisa, né? Eu vou fazer aqui uma meia-culpa. Sabe por que teve, ao longo desses últimos anos, e ainda tem até hoje, tantos no meio da rua querendo seguir, querendo trabalhar, querendo se voluntariar, querendo fazer, totalmente despreparados? Sabe por quê? Porque eu já ouvi muitas pessoas, muitos líderes, muitos pastores com uma fala tão decadente, tão de coitado, que o cara olha e diz assim: mano, esse cara está tão coitado, esse líder está tão perdido, que eu vou do jeito que eu estou, vou dar uma moral para ele e está tudo bem no final. Foi muito culpa da forma como nós apresentamos essa seara grande e ceifeiros pequenos, que a porta foi aberta para uma compreensão muito equivocada de que porque a igreja precisa, então eu posso fazer de qualquer jeito. Você está muito enganado. Aqui é o lugar onde a régua é mais alta. Aqui é o reino de Deus. Pastor, mas tem base? Você viu com uma mensagem dessa um dia desse, no encerramento, no negócio aqui, pai? O que houve? Sabe por que eu vim te dar essa palavra? Porque essa história começou linda, terminou horrível. O que eu quero, pelo Espírito, dar a você a oportunidade é de não repetir histórias que começam bem, terminam trágicas. Histórias que começam cheias de empolgação, cheias de beleza, cheias de tudo que é legal, cheias de entusiasmo, e terminam como terminou essa daqui. Eu vou adiantar os trabalhos. Sabe como é que terminou? Quando ele foi visto daquela maneira, lançaram-lhe, foi mais de uma pessoa, vários, 2, 3, 4, lançaram as mãos, agarraram ele, e ele, para escapar, precisou fazer a única coisa que ele podia: deixar o lençol para trás. Então, nessa história, aonde ele começou pouco vestido, ele terminou sem vestimenta nenhuma. E a nudez na Bíblia tem uma representação e uma tipologia clássica. Pergunte qual? Vergonha. Pega a mão desse crente que está do teu lado aí, dá uma acordada nele e diga: tudo que o teu inimigo quer é que aquilo que começou bonito termine com vergonha. Aquilo que começou com voluntariado termine com vergonha. Aquilo que terminou com energia termine com vergonha. Mas eu me lembro da palavra de Deus a Daniel: tu, porém, Daniel, vai até o fim. Eu me lembro que a palavra de Deus diz: melhor é o fim das coisas do que o início delas. Eu estou declarando que não vai terminar mal. Essa história que começou bem vai terminar melhor ainda. O rapaz, cheio de entusiasmo, cheio de energia, cheio de vigor, procura os apóstolos, não acha, olha para si mesmo e diz: eu vou. Dentro da sua casa, não tem obrigações ou comprometimento de estar de terno e gravata, de estar arrumado igual você está. Dentro da sua casa, não tem problema nenhum. Só que aí ele vai, passa a mão no lençol, enrola o lençol sobre o corpo, como se acreditando que aquilo dali fosse suficiente diante da envergadura do que ele tinha acabado de decidir fazer: seguir a Jesus. Se for para ficar em casa, serve. Se for para assistir Netflix, serve. Se for para as férias do fim de ano, serve. Se for para o Réveillon, serve. Mas nem tudo que serve no contexto da nossa privacidade serve para servir a Deus. 2 aleluia, glória a Deus, lá no Kids. Nem tudo que serve no contexto da sua privacidade serve para servir a Deus. Aí nós temos alguns problemas, em particular com essa escolha. Porque ele escolheu um lençol. O que ele escolheu? O que ele escolheu? 2 problemas da escolha. Primeiro, noites aonde você está dentro de casa, temperatura amena, cobrir-se com um lençol resolve, sim ou não? Sim ou não?
Só que nós temos um comportamento típico do Oriente Médio. É quente de dia e é frio de noite. Só que dentro de casa tem lareira. Dentro de casa tem as lamparinas. Dentro de casa a temperatura é resolvida com o lençol. Do lado de fora? Não. Você precisa fazer melhor essas contas. Porque tem coisas que aqui dentro da casa funcionam. Lençóis que aqui dentro, com a temperatura como está, louvor bacana, adoração, mensagem, seu pastor cuidando de você, e você com esse lençolzinho dizendo, para mim tá bom a beça. Só que quando você sai daquela porta ali, brother, e não tem ministério de louvor para cantar, não tem pastor olhando você, não tem líder, algumas pessoas estão decidindo a profundidade da sua relação com Deus com base no convívio da comunidade. Só que aqui a gente se aquece, aqui as brasas se ajuntam, mas é lá fora que você vai testar e provar se o nível da tua profundidade com Deus faz você sobreviver ou não. Então ele fez as contas muito mal feitas. Quando ele se enrola no lençol dentro de casa, a temperatura da casa diz, ok. Quando ele abre a porta, já deve ter tomado de cara logo uma rajada de um vento gelado, típico das noites do Oriente Médio, e agora não dá mais para voltar, porque a diferença é drástica entre a temperatura do interior da casa e a temperatura do exterior da casa. Mas quando ele saiu, agora não dá, agora vai ter que bancar, agora vai ter que continuar, agora vai ter que ir em frente, agora vai ter que ver onde isso vai dar, agora vai ter que ir. E eu vou lhe dizer uma coisa. Existem pessoas que estão aí e elas já perceberam a besteira que fizeram. Já perceberam que se envolveram menos do que deveriam. Não tiveram profundidade com Deus. Só que agora elas estão tendo que bancar a sua decisão. E estão fingindo que está tudo bem. Só que o frio já está lhes cortando a espinha. Só que na internet tudo de boa. No Instagram, vida bacana, mas a temperatura do corpo já desceu, porque quando teve oportunidade de fazer as escolhas corretas, estando dentro de casa, foi preguiçoso, ainda, isso aí é para quem tem ministério, esse negócio de oração, jejum, isso aí é só para os líderes, para todo aquele que vai enfrentar as ruas dessa cidade, é necessário profundidade de relacionamento com Deus. Segundo grande problema, eu vi algumas pessoas na Bíblia enroladas em lençol. Eu vi. Ah, pastor, então tudo bem, então isso era super normal. Não, só esqueci de falar uma coisa, elas não estavam vivas. Porque lençol se enrolava em corpos de mortos. Vou repetir, lençol se enrolava em corpos de mortos. Então a verdade é que um cara que estava vivo se uniformizou de morto. Pastor, o que isso significa? Quando você traz para perto de você coisas que não condizem com o seu estado de vivo. Pastor, não entendi. Eu vi, foi para explicar mesmo, aleluia. Você acha absolutamente normal interagir, lidar com tantas coisas do universo dos mortos, mas não é. Por que é que existe um apelo tão grandioso do cinema, da cultura, da TV, da literatura, para provocar e promover universos romantizados, bem construídos, literariamente, cinematograficamente, mas quando você percebe em quais tipos de universo mergulha quem entra nisso, são universos dos mortos. E por que isso é tão importante? Porque isso está gerando um efeito em cadeia, onde pessoas estão começando a ter sintomas, sentimentos,
motivações suicidas. E tudo isso está ligado ao tipo de universo no qual você se envolve. Eu tenho um negócio para dizer para você, rapaz. Você está vivo. Se você está vivo, assista filme de vivo, leia livro de vivo. Se você está vivo, converse com quem está vivo, com quem ama a vida, com quem quer viver. Retire do seu derredor todo tipo de motivação mórbida, porque isso entra, isso impregna, isso invade. Pastor, que conversa careta é? Pois se você vai ficar aí ouvindo, você não ouve teu pai, não ouve tua mãe, pô, vai me ouvir. Se levantar agora vai ficar chato pra caramba. Larga a mão de tudo que diz respeito a um universo que não é o teu. Teu universo é de luz, não é de treva, é de vida, não é de morte. Se envolva com aquilo que comunica vida, transpira vida, transfere vida, impulsiona outras vidas. Largue, tire de cima de você, tire do contato dos seus olhos, tire da sua biblioteca, tire do seu celular, tire do seu computador tudo o que diz respeito a um universo que não é o seu. Vou repetir, o seu universo é de quem está vivo. Mas não tem nada a ver. Isso é besteira. Isso é coisa de velho. Isso é coisa de assembleiano. Já sei, pastor, você deve ser assembleiano. Acertou. Mas isso não é coisa de velho, nem coisa de assembleiano. Isso é coisa de quem está observando a vida e os movimentos da vida com um pouquinho mais de cautela, porque você deveria achar muito estranho, ser uma tremenda coincidência, você se envolver com tanta coisa do mundo dos mortos e ficar com tantos pensamentos suicidas dias depois. Mas é só uma coincidência, você estava bem, estava crente, estava tudo numa boa, foi só você colar com aquela pessoinha esquisitíssima. Aquele seu colega esquisitíssimo, cheira a morte, fala de morte, aspecto de morte, uma pessoa bastante estranha, que a graça de Deus o alcance, mas enquanto isso, você tem que equacionar um pouquinho mais seu tempo de convivência com ele, porque eu não sei se você percebeu, mas essa última Santa Ceia, você sempre chorava na ceia, sempre sentia a presença de Deus, mas o aumento da sua exposição a esse tipo de convivência deixou você morno, apático, esquisito. Mas é só coincidência. Isso aí é só coincidência. Deus me trouxe hoje aqui para te dizer: cerque-se de tudo aquilo que vibra, de tudo aquilo que comunica vida, luz, graça, poder, futuro, felicidade. Acorda a pessoa que está do teu lado, diga ainda bem que você está do lado de uma pessoa viva, que ama a vida, quer viver, quer dar fruto, quer ser bênção. Aleluia. Pois o nosso rapaz não atentou para nada disso. Se vestiu com o uniforme dos mortos, estando vivo. Um tecido fino, que para dentro de casa segura, mas para a rua não dá conta. Saiu de casa e começou a seguir Jesus. Como se de repente fosse possível uma pessoa, num comportamento tão inadequado, passar em branco. Como se fosse possível alguém que está se portando de uma maneira tão diferente de todas as demais da sociedade, fosse passar em branco. Eu não sei quantos minutos durou a caminhada do nosso jovem. Eu sei que ela foi bruscamente interceptada por mãos de homens, que ao vê-lo naquela situação, ao vê-lo naquela condição, não pediram licença, não perguntaram aos pais se podia ou não, não perguntaram a Jesus se podia ou não, lançaram as mãos nele. Agora olhe para mim, por favor, porque isso aqui é muito importante, porque tem gente que está entendendo isso aqui do jeito errado. Olhe para mim, ele estava seguindo quem? Seguindo quem? Quem ele estava seguindo? Lançaram as mãos sobre ele, agarraram ele
e ele teve que deixar o lençol e fugir nu. Mas ele estava seguindo a quem? E a pergunta que não quer calar é: por que Jesus não fez nada? Não está me servindo? Não está me seguindo? Não é meu voluntário? Então nada talvez mais previsível do que Jesus ir lá e dizer: opa, arranca a mão do garoto aí, é meu seguidor. Não, eu não vi Jesus fazer isso. Porque o mundo espiritual trabalha sobre um princípio, muitos, mas um em particular, que tem tudo a ver com isso aqui, que tem gente que não está levando esse princípio a sério. Pergunte qual? Legalidade. Quando se dá legalidade, não adianta se apresentar carteirinha de membro. Se der legalidade, não adianta mostrar crachá de voluntário. Se der legalidade, não adianta dizer: me batizei no ano tal. Se der legalidade, não vai ter como reclamar. Vai ser agarrado, interceptado, paralisado. E se pensar que vai poder jogar na cara de Jesus: eu estou te seguindo, ele vai olhar e vai dizer: mas não era para ser assim. Um aleluia, longe, longe. Eu quero que você leve este princípio mais a sério. Eu gostaria muito que, pelo Espírito de Deus, nós levássemos este princípio de legalidade mais a sério, porque se nós entendêssemos isso com mais seriedade, se levássemos isso mais a sério, nós nos policiaríamos, nós vigiaríamos em todo tempo, como diz as Escrituras, para não deixar portas abertas de legalidade, porque não vai adiantar eu dizer: ah, mas foi para Deus que eu trabalhei, ah, mas foi para Deus que eu fiz, ah, mas foi para seguir Jesus que eu saí de casa. Mas tudo isso fica comprometido quando a legalidade é aberta. Então escute o que eu vim de Deus te dizer: feche todas as brechas de legalidade, e o adversário nunca vai colocar nem um dedo, nem uma unha em cima de você. E aí, sob a brecha, debaixo da legalidade dada por ele, colocam-lhe as mãos. Não era para ser assim. Era para esse jovem nunca jamais ter experimentado o dissabor, o quão desagradável é ver a sua jornada parada, ver seu caminho paralisado, ver sua vida interceptada por gente que não ama o Evangelho. Me senti tocado, invadido, paralisado. Era para esse jovem nunca conhecer essa experiência, mas a legalidade, quando é dada, faz com que você conheça desertos que não precisava ter nunca conhecido. Existem coisas, não fique chateado não. Existem coisas que você só está vivendo porque você deu legalidade para isso. Não era para você ter conhecido certos processos, não era para ter passado por certas situações, mas você deu certas legalidades. Mas eu não vim aqui trazer uma palavra desgraçada, pelo contrário, eu vim trazer uma palavra cheia de graça, para lhe dizer que em nome de Jesus, enquanto estamos na casa, nós nos envolveremos com aquilo que é robusto, que é santo, que é puro, cobertores de fogo, edredons de graça, e ninguém vai triscar a mão em você. Assim te diz o Senhor. E agora é o seguinte: só tem um jeito de tentar não ficar aqui preso, não ter a minha liberdade cerceada. Só tem um jeito de pelo menos tentar, um jeito de ganhar minha liberdade de novo, porque eu não quero ficar na mão dessas pessoas que estão me agarrando, que estão me prendendo. Eu quero me livrar delas, mas só tem um jeito, não tem outro jeito. Ele vai ter que deixar para trás a única cobertura que ele tinha.
é como se fosse um negócio. Ele vai ter que, para comprar liberdade, dar como moeda o lençol. E quando ele deixa o lençol para trás, ele segue de um jeito pior do que quando começou. E agora? Agora não tem mais como seguir a Jesus. Agora vai ter que escapar pelas vielas. Agora vai ter que buscar os pontos mais obscuros da rua. Agora vai ter que trocar de calçada. Agora vai ter que caminhar na penumbra. Agora vai perder o privilégio de andar na luz, para ser um cidadão das trevas, que por ter tanto do que se envergonhar, já não pode mais aparecer diante de todos. Eu quero que você considere esta última, mas não menos importante questão. Desde o início, eu falei desde o trabalho de Satanás envolve provocar vergonha. Quando o homem caiu, quando Adão caiu com Eva, sua mulher, quando eles pecaram por terem desobedecido a Deus e comido do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, eles se viram como nus. E quando se viram nus, envergonhados, coseram aventais de folhas de figueira para si e esconderam-se de Deus. Porque desde o início, nudez e vergonha estão caminhando lado a lado. Tipologicamente, presta atenção nisso, é importante para você aprender. Tipologicamente, existe um segundo Adão na Bíblia. Não confunda com o último é Jesus. Um segundo Adão. Quem é o segundo Adão, tipologicamente na Bíblia? O homem que a partir dele a humanidade foi resetada. De quem eu estou falando? Noé. Noé, com a sua família, foram incumbidos de recomeçar a caminhada do desenvolvimento do gênero humano. Sim ou não? Pois eu vou te mostrar que o mesmo espírito e a mesma ação que estava no Éden também estava contra Noé. Porque a Bíblia diz que depois de que as águas baixaram e Noé saiu junto com a sua família da arca, a Bíblia diz que ele plantou uma vinha. A Bíblia diz que ele fermentou o produto da vide. A Bíblia diz que ele bebeu e se embriagou, e embriagado despiu-se, tirou a roupa. De novo nudez e de novo vergonha, porque foi visto e tripudiado pelos seus filhos. Então o que eu estou mostrando para você é que desde sempre na história da humanidade, a fome do adversário é gerar vergonha. Não pense você que você é diferente disso, pastor, não tenho, eu estou aqui escondidinho aqui, eu sou menor, me converti na semana passada. Não, com o mesmo ímpeto, com a mesma força que Satanás milita contra a vida de um ministro, não pense que é diferente contra a vida de alguém que começou a caminhar na fé agora. Existe um desejo muito grande do seu e do meu adversário de nos expor e nos envolver. Ele quer que tudo retorne ao mesmo momento e condição do homem caído do Éden. Ele quer de novo que haja nudez, vergonha de Deus, esconderijo, escapismo atrás da árvore, folha de figueira. Eu não estou aqui, sair correndo sem legitimidade, sem autoridade, sem pureza, sem trânsito no meio da família, sem trânsito no meio da comunidade, constrangido, dentro de casa, isolado, mas há poder no nome e no sangue de Jesus. Pega a mão da pessoa que está do teu lado agora, dá uma acordada nela, vai se preparando para a gente ficar de pé, preparando, dá uma acordada nela e diga: o final vai ser melhor do que o começo, não haverá vergonha na tua caminhada.
Quem acredita nisso, dá um pulo dessa cadeira. Fica de pé do teu lugar agora. Tua jornada não vai ser marcada por vergonha. Olha para mim aqui, porque isso é muito sério que eu vou dizer. Teu namoro não vai ser marcado por vergonha. Teu noivado não vai ser marcado por vergonha. Teu casamento não vai ser marcado por vergonha. Satanás está pensando que vai botar a sapata suja dele em cima de você, mas não vai, não vai, não. Porque ele não contava com essa noite. Qual, pastor? Aonde nós vamos trocar os lençóis pelo cobertor do avivamento. Quantos podem levantar as mãos por alguns segundos? Quantos podem glorificar e exaltar ao nome do Senhor? Quantos podem bem dizer, glorificar, adorar e agradecer, porque escape e livramento de Deus estão chegando aqui hoje. O Deus a quem eu sirvo desde a minha infância não joga a conversa fora. Se Deus os reuniu hoje aqui, se é isso que Ele decidiu nos falar no encerramento desta conferência, isso significa que Deus está interessado em dar escape e livramento para muita gente que está aí, não dá para viver com a superficialidade do lençol. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Tendo vivido a vida que você viveu, conhecido o que você conheceu no mundo, você acha que dá para ser um crente de lençolzinho enrolado? Com o tamanho da fúria que teu adversário tem contra você, você acha que dá para ser um crente mais ou menos de lençolzinho enrolado? Com a sociedade degradada na sua moral, com as ideologias tomando as cadeiras acadêmicas Brasil afora, e você acha que dá para entrar em universidade enroladinho em lençol? Você vai ser engolido. A verdade é que ou nós nos preparamos adequadamente, ou seremos presas fáceis. Vai virar chiclete na boca de quem não devia. Mas é tempo de eu e você decidirmos por um nível mais profundo com Deus, porque é essa profundidade que vai te guardar, é essa profundidade que vai te proteger, que vai gerar em você temor do Senhor para orientar os teus princípios e te dar sabedoria. Então, por favor, se alguém puder levantar as mãos, faça isso agora o mais alto possível, porque eu declaro no nome de Jesus, nós vamos sair dessa conferência para viver dias de maior profundidade com Deus. Estamos trocando os lençóis da superficialidade por uma vida mais intensa e mais profunda com o Espírito Santo. Quem concorda com isso, libere um brado de glória a Deus. Temor do Espírito de Deus, toma essa casa agora. Temor do Espírito de Deus, toma essa casa. E baragaioshene que ele provahala calabai.
Você não será envergonhado. Eu vou contar de 1 até 3. Eu vou contar de 1 até 3. Quando eu disser já, você vai procurar alguém com quem você se sinta à vontade. Pode ser uma pessoa do lado. Pastor, tem uma menina do meu lado, não conheço, não tem problema. Vai no outro rapaz, a menina vai na outra menina. Eu só gostaria que você desse um abraço em alguém quando eu disser 3, quando eu disser já. Você vai pelo Espírito dar um abraço em alguém e vai dizer presta atenção. Você vai dizer para ele: o laço foi partido. Você não será envergonhado. Como é que é? Vamos ensaiar. Como é que é? Mas não pode ser miando igual um gatinho desse jeito, não. Vai ter que ser com a autoridade de Deus. Eu conto 1. A palavra de Deus na minha boca é verdade. E eu libero sobre a tua vida poder para comunicar isso. Eu conto 2. Deus vai selar agora essa palavra. Laços de morte serão partidos. Covas serão fechadas. Eu conto 3. Já. Acha alguém agora. Dê um abraço nele e diga: o laço foi partido. Você não será envergonhado. Eu não sei se você está entendendo aqui, mas Deus, Ele cortou o laço nessa noite. Não. Se você creu nessa palavra, recebeu esse abraço, eu quero te dar 30 segundos de glória a Deus aqui nessa noite. Cadê? Se teu Deus merece 30 segundos de intensa adoração, eu quero ver, quero ouvir. Onde tem a presença de Deus, há transformação, amém? Eu sinto nessa noite que tem vidas que estão falando assim: esse aqui é meu lugar, não era para me ter afastado. Eu peguei o lençol, amarrei em mim e fugi, mas agora eu decidi não viver mais no ambiente de vergonha. E eu quero restaurar a minha vida. Eu quero que o Senhor restaure a minha vida. Eu quero voltar para os caminhos do Senhor. Eu quero viver na tua presença, Deus. Eu vou contar de 1 até 3. No 3 você quer voltar para Jesus.
Jesus que está tocando no teu coração, não sou eu. Jesus quem trouxe essa palavra para o seu coração. No 3 você vai levantar sua mão mais alto. 1, 2, 3. Levante sua mão. Você quer entregar sua vida para Jesus? Glória a Deus, 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 glória a Deus. Agora você que está com a mão levantada, olha para mim. Olha essa pessoa que está ao teu lado, que é aqui na igreja. Pode olhar para ela. Olha para a tua direita, olha para a tua esquerda. E fala assim: me ajude lá na frente. Posso ir contigo. Você que é da igreja, está perto dessa pessoa, traz ela aqui na frente. Puxa ela aqui, isso, glória a Deus. Glória a Deus. Leva-me ao lugar onde só você e eu Adora o Senhor. desfrutamos um momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor. Sem ti eu sei. Me enxergou na minha tormenta. Me livrou em meus problemas. E mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas. Pôs azeite em minha cabeça. Me deu um lugar na mesa. O meu pai. Agora você e eu, nós vamos celebrar um novo nascimento desses irmãos, amém? Você que está aqui na frente, repete essa oração comigo. Você que está aí, vamos juntos orar com os nossos irmãos. Repete-se comigo. Senhor Jesus, nessa noite, eu confesso que o Senhor é o meu único Senhor, é o meu único Salvador. Escreve meu nome no livro da vida, pois eu quero viver eternamente contigo. Calma, calma, calma. Antes de você dar glória a Deus, eu sei que tem mais alguém aí que confessou a Jesus, e eu vou te dar mais uma chance. Levanta a sua mão mais alta, é o Espírito Santo que está te tocando. Você que está voltando para Jesus, levanta a sua mão mais alto. Não tenha medo. Se você está do lado dessa pessoa, pergunta assim: posso ir contigo lá na frente? Ajuda essa pessoa a vir aqui, porque hoje é dia de restauração, amém? Aleluia, glória a Deus. Pai, no nome de Jesus, nós queremos, ó Deus, celebrar, porque a Tua palavra foi pregada, porque a Sua palavra foi semeada em boa terra, Pai. E Senhor, a Tua palavra, Senhor, vai germinar como uma semente no solo e vai se tornar uma árvore frutífera que vai alimentar gerações e gerações, e que, Pai, vai espalhar a semente na terra. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer porque foi liberada uma palavra sobre cada pessoa aqui, e cada pessoa aqui está saindo liberta. Cada pessoa está saindo aqui, Senhor, decidida a dar fruto, decidida a viver tudo o que o Senhor sonhou para a vida dela, o Senhor sonhou para a vida dele. Pai, não mais vergonha, mas dupla honra, dupla honra. E se você crê nisso, faz barulho, pode voltar para o seu lugar. Só você e eu desfrutamos um momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor. Sem ti eu sei que morro. E eu vaguei mundo afora, mas não encontrei
ao Senhor, glorifica. E toma o seu assento no nome de Jesus.